Olá pessoal, e hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro de Mateus. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha só, aqui João, ele já estava de maneira indireta dizendo que o batismo nas águas, ele era algo simbólico, ele era uma sombra do que viria, ele era uma sombra do verdadeiro batismo, o batismo com o Espírito Santo. Não que o batismo nas águas não seja importante, não seja relevante, não é isso. Mas você se batizar nas águas não compra a sua salvação. O seu batismo, ele tem que ser batizado com fogo. Ele tem que ser um batismo com o Espírito Santo. João Batista estava querendo dizer isso. Era como se ele estivesse dizendo assim: essa velha ordem, ela está se acabando. Vai chegar alguém que vai batizar com fogo. E para termos a salvação, nós temos que ter esse fogo do Espírito Santo. Nós temos que ter essa intimidade, essa lealdade com Deus, com algo novo, com algo que vai vir através do sacrifício perfeito de Jesus. Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, naquela época o povo vivia uma apostasia. Eles achavam que por eles serem a nação escolhida para Deus cumprir um propósito, isso já fazia o quê? Eles ter salvação. E João estava falando que não, porque qualquer pessoa podia ser um descendente de Abraão, desde que essa pessoa tivesse o verdadeiro batismo. E ele diz claramente que os frutos seriam coisas geradas através do arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele traz a transformação de comportamento. Ele faz a pessoa lutar contra o próprio instinto, contra o próprio jeito de ser, porque ela se arrepende de ser aquilo que não diz do caráter de Deus. Então os bons frutos é isso. Não é naturalmente, muitas vezes, você fazer o que agrada a Deus, mas é você lutar contra as coisas da carne e produzir esse bom fruto. É um fruto de arrependimento. É um fruto que você não quer viver o velho eu, porque você sabe que é errado. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, todas as pessoas que creem em Jesus são descendentes de Abraão, não só o povo de Israel. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E aqui João está querendo dizer que todas as pessoas, que são preconceituosas, que não vivem os ensinamentos de Jesus, não farão parte dessa nova aliança. Tem que haver transformação. Estava chegando a revelação de Deus à humanidade. Aquele povo, ele era muito preconceituoso. Eu os batismo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então Jesus, ele era judeu. Jesus, ele ia cumprir tudo que estava na lei. Jesus, ele ia cumprir tudo que estava nas profecias. Deus, naquela época, ele trabalhava com o povo com coisas que o povo podia entender, com coisas físicas.
Mas após Jesus, as coisas elas são espirituais. A nova aliança ela é espiritual. Mas Jesus, ele cumpriu as profecias e a lei. Então, por meio do arrependimento, por meio da transformação do coração, que há os bons frutos, né? Que há a verdadeira vontade de Deus sendo revelada no ser humano. Não apenas por coisas simbólicas. Ah, me batizei nas águas, mas eu continuo fazendo tudo que eu sei que é errado e tá tudo certo. Não é isso que Deus quer das pessoas. Ele quer o verdadeiro batismo, o batismo do arrependimento, o batismo quando você busca por Deus. E Deus, ele te dá o quê? O Espírito Santo para te guiar, para te posicionar. Não significa que você nunca mais vai errar, mas você vai estar mais sensível ao toque do Espírito Santo que vai te corrigindo por toda a sua vida. Neste capítulo falou do batismo de Jesus. E Jesus, ele cumpriu, ele teve a humildade, mesmo ele sendo maior que João, ele foi batizado por João. E assim Deus falou: esse é meu filho, o meu filho a quem me agrado. Então isso, né, para eles ali também foi uma prova de que Jesus era o Filho de Deus.